dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje a gente tem uma convidada especial, doutora Bárbara Moura Teles, advogada especialista em direito de saúde e pessoas com deficiência. Mulher neurodivergente, ou seja, gente como a gente, com diagnóstico na fase adulta. Seja bem-vinda, Bárbara, é um prazer ter você aqui conosco, a gente está cheia de dúvidas. Obrigada pelo convite. Na verdade, não foi tão bem um convite, né? Foi um bate-papo que acabou chegando nesse dia de hoje. E um oi para todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso. Podem me sugar. E aí, meninos, tudo bem? Vai, Idi, você vai ser o terceiro. Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Oi, Bárbara, é um prazer ter você aqui hoje. Maravilha, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. O Alexandre aqui. E aí, Fê, como é que você tá? Tô animado com essa conversa, assim. Eu acho que eu que fico acompanhando o nosso Instagram, eu acho que as dúvidas aqui são as principais dúvidas que a gente recebe lá. Então é legal que a gente vai conseguir tirar a maioria delas aqui nesse... Até as minhas também, tô animado já. Boa, já começa a sabatina. Maravilha. A Bárbara estava começando aqui a conversa antes da gente gravar e a gente estava começando a problematizar essa questão e você trouxe um conceito bem interessante sobre essa questão de como a gente considera a pessoa do espectro autista do ponto de vista legal, em relação à questão de é ou não é uma pessoa com deficiência. A gente pode começar a nossa conversa por aí. Bom, gente, é o seguinte, a pessoa com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é exatamente assim que eu gosto de me referir. Eu não gosto quando fala que a pessoa tem autismo. Nós não temos nada. Nós somos autistas. Eu sou muito... Uma das minhas rigidez comportamental é com língua portuguesa. Para mim, tudo é relacionado com língua portuguesa. De forma que, como advogada, isso me facilita muito a interpretação das leis. Mas vamos lá para a dúvida principal. O transtorno do espectro do autismo, ele não é deficiência, vírgula. No entanto, para fins de todos os efeitos legais, a partir da lei berenice-piana, que é a famosa lei de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, nós somos pessoas com deficiência por equiparação. É complexo isso. Só quem é atuante no direito consegue entender exatamente esse conceito, embora eu acho que, logicamente, é uma questão muito lógica. E aí, isso a gente vai partir de um princípio que nem tudo temos direito, mas, ao mesmo tempo, sim. Nem tudo somos pessoas com deficiência, mas, para o que eu costumo orientar os meus clientes, as pessoas que me procuram, eu acho que a gente tem que dizer que somos pessoas com deficiência, sim, porque isso traz uma inclusão dentro do mundo exclusivo que a gente vive, né? Então, parece um conceito, mas aí você é pessoa com deficiência? Sim, eu sou pessoa com deficiência, sim. Não é uma deficiência visível, mas é uma deficiência invisível. Por exemplo, nós temos dois símbolos que nos permitem identificação, né? É o famoso cordão, com aquele símbolo clássico do autismo, mas o cordão de girassol, que é um símbolo usado para deficiências ocultas, e o transtorno do espectro do autismo está inserido dentro das deficiências ocultas por equiparação. E essa questão da equiparação, o que significa isso juridicamente ou para as pessoas? Juridicamente é que nós temos uma lei geral, que é a lei da pessoa com deficiência. Como o transtorno do espectro do autismo é uma deficiência invisível, quando a gente fala de pessoa com deficiência, automaticamente o nosso cérebro já vai para uma pessoa que usa cadeira de rodas, ou uma pessoa que não enxerga, ou uma pessoa que não ouve. O autismo, ele não é visível, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu odeio essa palavra transtorno, mas... Uma condição, eu prefiro também. Eu também, eu narro nas minhas petições, o transtorno do espectro do autismo é uma condição neurológica permanente. É assim que eu identifico para o juiz. Então, eu trato assim. Mas, voltando ao assunto legal,
A lei da pessoa com deficiência, ela trata basicamente daquelas deficiências que a gente consegue ver. Como o autismo é uma condição nova, são diagnósticos recentes, virou-se uma condição neurológica por equiparação por causa da lei Berenice Piana. Essa lei é a exclusiva que fala sobre as pessoas com transtorno do espectro do autismo. E num dos seus artigos, ela define que nós somos pessoas com deficiência por equiparação. Essa é a diferença básica. A lei geral da pessoa com deficiência não fala sobre o autismo. A lei Berenice Piana, sim. Então, por causa dessa lei, somos pessoas com deficiência por equiparação. Perfeito. E aí essa lei, Bárbara, ela engloba quais dimensões da vida cotidiana nossa? Questões ligadas à saúde, questões ligadas à proteção civil, questões ligadas a quais direitos, para a gente pontuar aqui para os nossos ouvintes terem um panorama, assim. Primeira coisa, as leis específicas, né? Essa especialmente que fala sobre pessoas em situação de vulnerabilidade, que é assim também que eu gosto de definir, ao invés de falar que somos minoria, somos pessoas em situação de vulnerabilidade, porque a nossa condição nos traz essa característica de que em alguns momentos, ou de acordo com os níveis de suporte, somos vulneráveis em algumas coisas, outras não, enfim. Os direitos, primeiro, os básicos de cidadão, né? Somos cidadãos, então somos regidos principalmente pela Constituição Federal. Então, esse é o primeiro, a gente tem direitos iguais a qualquer cidadão brasileiro. Como é pessoa com deficiência por equiparação, a gente pode puxar os direitos que estão lá na lei da pessoa com deficiência e adicionados aos da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem os básicos, né, que é o que todo mundo quer saber. Os autistas, eles têm direito à prioridade, eles têm direito a atendimento prioritário em clínicas médicas, em consultórios médicos, em postos de saúde, fila de cinema, que todo mundo adora, prioridade em filas de banco, de supermercado, etc. Aeroporto. Uhum. Então, aeroporto. Nós temos prioridade. A gente tem todos os direitos da pessoa com deficiência, mas por equiparação. Então, são esses que todas as pessoas com deficiência, os idosos, enfim. É por isso que eu gosto de falar. Temos os mesmos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. De modo geral, é isso. Eu tenho uma dúvida. Assim, acho que uma dúvida que, para eu começar a raciocinar um pouco, eu acho que deve ser a dúvida de outras pessoas, outros ouvintes nossos também. Mas a gente, por exemplo, que é nível de suporte 1, eu posso pleitear uma inclusão, por exemplo, numa isenção do IPVA, ou redução, não lembro agora se é redução ou isenção do IPVA, que está lá nas pessoas com deficiência? Então, os autistas, na justiça brasileira, eles têm direito ao benefício da isenção de imposto. Mas aonde você vai para garantir esse direito? Primeiro, no seu estado. Aqui no estado de São Paulo, esse direito é garantido de modo administrativo e judicial. Por que eu estou falando de modo administrativo? Para você conseguir uma isenção de imposto, primeiro você tem que esgotar a via administrativa, que é a expressão que nós, advogados, usamos. O que é esgotar a via administrativa? Você vai entrar naquele procedimento todo lá no Detran. Não é um imposto do carro? Então, é no Detran. Então, junta-se toda a documentação, o laudo médico, as questões que o órgão estadual exige. Agora, recentemente, eles estão pedindo perícia. O que é perícia? Passa-se por um perito. E, geralmente, esse perito, infelizmente, não é um médico. Um doutor Alexandre.
Uma pessoa sensível que não vai invalidar o seu diagnóstico, e geralmente os caras têm uma régua estranha para medir as coisas. O que infelizmente acontece, é uma crítica que eu, como representante do Poder Judiciário, faço. Não é um especialista, é um perito qualquer, eles negam. É um direito? É. Equiparado à pessoa com deficiência? É. O Estado de São Paulo permite? Sim. Deveria ser mais fácil? Não. Aí nega na perícia, o que é que tem que fazer? Contrata-se um advogado especialista, pleiteia-se por meio de ação judicial. Eu, recentemente, tive uma decisão bem interessante em relação a isso, uma isenção, inclusive dos valores retroativos de 2 anos anteriores, de uma pessoa com deficiência. Ele tem diagnóstico de visão monocular e é estrangeiro, é paquistanês. Mas ele é estudante e tem visto de autorização no Brasil, e a Justiça brasileira concedeu esse benefício para ele. Então, o advogado que é especialista nesses assuntos relacionados à saúde, e não foi aqui em São Paulo, não, foi no estado de Goiás. Eu também advogo no estado de Goiás e foi no estado de Goiás. Então, esse é o primeiro, esse é o direcionamento para a isenção do imposto, do IPVA. A Justiça brasileira permite, mas você tem que primeiro ativar o seu órgão estadual, no estado que você mora. Se deu certo, ótimo. Não deu, judicializa. Então, pegando esse exemplo do Detran que você trouxe, vamos supor, eu tenho um diagnóstico de autismo que o Ale me deu, certo? Foi validado por ele. E eu vou tentar, por exemplo, a isenção de PVA pelo Detran. Eu passo por esse auditor deles. Então, esse auditor... Ele não tem auditor, não é auditor. É um perito. Perito é diferente. Perito. Perdão. Mas alguém que vai, olhar ali que é elegido por eles. O ponto é esse. E essa pessoa tem o poder de invalidar meu diagnóstico perante a lei. E a única maneira desse diagnóstico não é perante a lei, tá? Não é objetivo. Não é perante a lei. Ele é um perito médico. Ele, de uma maneira bem popular, ele vai contestar o laudo do seu médico especialista, entendeu? Ah, mas não. Eu tenho casos que chegam até mim de peritos que olham para a criança, nível 2, 3 de suporte, e falam assim, mas nem parece autista. Ele não tem autismo, não, ele tá dando birra. Na prática é assim. Prática é assim que acontece. Mas a única maneira do diagnóstico que eu já tenho ser, digamos assim, validado nesse caso, então não vamos colocar na lei como um todo, mas nesse caso, seria se eu teria então que contratar um advogado para esse advogado entrar na lei comigo para o diagnóstico do meu médico ser legitimado frente a isso. Então, basicamente, isso pode, esse mesmo tipo de caso pode se replicar em outras instâncias do meu direito como autista? Ou seja, exemplo, eu quero uma prioridade com atendimento médico. Eu estou marcando essa consulta. E aí esse atendimento é negado porque essa pessoa fala, não, você, em primeiro lugar, você não parece autista, você é nível de suporte 1, eu nem conheço seu psiquiatra, aí eu pego e falo, não, mas isso é meu direito. Aí ela fala, não, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com um advogado para poder processar essa clínica, para aí o meu diagnóstico ser legitimado e eu ter o meu direito. É basicamente isso. Basicamente isso. E olha só, todos os direitos de nós, autistas, que somos pessoas com deficiência e por equiparação, se forem lesados, existe a justiça para a gente pedir uma se proteger nesse sentido, exatamente. Se proteger e pedir que o judiciário danos morais decida. Isso, sabem? Tem que analisar o caso específico. Claro. O advogado que é especialista direciona, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não dá, não, entendeu? Fê, você quer fazer uma pergunta? Senão eu ia fazer uma. Eu vi que você se mexeu aí. Eu só ia falar que se você é autista e pobre, você tá ferrado, né? É uma discussão social, é uma discussão social. Também é uma chega discussão nesse lugar. válida, mas é social e infelizmente a gente gostaria de não responder que sim, mas sim. Fê, você quer colocar alguma questão? Eu coloco. Não, eu tava... No negócio de autismo e pobre é uma coisa que a gente fala que, tipo assim, o próprio pobre autista não vai ter nem o diagnóstico do psiquiatra, na maioria dos casos, porque ele não tem acesso a isso. Então, tipo assim, ele já tá 2 passos atrás de qualquer maneira. Tipo, é antes do jurídico até, eu acho que só um reforço
nesse quesito, assim. Se não tem condições de ter um diagnóstico por um médico especialista, o SUS, infelizmente, não tem médico especialista. Não tem nem médico, né, para falar a verdade. Vamos começar a discutir de forma crítica, mas uma crítica pertinente. E ativar o Poder Judiciário, existe a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está bem, mas bem atrás do que seria o ideal para atenderem as pessoas de baixa renda aqui no Brasil. Uhum. Ainda mais com esse nível de demanda específica, como são as pessoas. Especialmente o autismo e as pessoas com deficiência, eles simplesmente não dão conta. Nem acho, eu que sou menro do Poder Judiciário, nem acho que é porque eles são incompetentes, mas, na verdade, acho que a demanda é muito alta. Excesso de demanda, a falta de profissionais concursados, né? Porque o defensor público é um advogado público que entra por forma de concurso público. Então, assim, é aquele efeito dominó negativo, né? Que cai, é isso. Perfeito. Bárbara, ia perguntar sobre essa questão que a gente, de tempos em tempos, volta com esse assunto sobre a divisão entre os níveis 1 e o 2 e 3, né, nesse sentido. Quando falam, a gente vai proteger então as pessoas autistas com um quadro moderado a grave, e aí ficar com essa impressão de que então isso vai excluir os autistas nível 1 de suporte, que são a grande maioria da população que está recebendo um diagnóstico tardio, porque justamente o diagnóstico foi tardio porque são pessoas que tiveram uma desenvoltura e conseguiram, né, mascarar suas dificuldades autísticas e ter o diagnóstico depois de 30, 40, 50 anos de história, né? Como que você vê essa questão, Bárbara? Então, é uma polêmica, né? Principalmente agora com a facilidade das discussões via rede social. Então, eu sou uma mulher autista com diagnóstico tardio. Eu não tive grandes consequências para a vida prática, mas emocionalmente, socialmente, várias. Mas eu acho que essa discussão é feita por pessoas que não têm capacidade, porque o transtorno do espectro do autismo é uma condição neurológica permanente, ponto. O nível de suporte, 1, 2 ou 3, ele não tem nada a ver com o diagnóstico, ele tem a ver com o que você precisa para enfrentar a vida, de modo positivo ou negativo. Aqui eu estou entrando na sua seara, explicando do meu modo jurídico. Maravilha. Eu preciso entender, e assim, o Alexandre também é meu médico, ele também me ajudou. Então, assim, eu tenho, né? Como é que a gente fala? Eu tenho, como que é, gente? Esqueci, gente. Como que é? É aquele negócio que artista fala. Esqueci. Eu tenho diversas facetas. Lugar de fala. Lugar de fala. Isso, eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, mas eu estou explicando a questão médica de forma popular, porque é assim que eu preciso transmitir para o Maravilha, não, mas é isso mesmo. A gente tenta fazer esse esforço aqui, justamente. Então, a discussão é exatamente essa. As pessoas confundem os níveis de suporte com o diagnóstico. O diagnóstico é um só. E o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele é protegido pela Constituição Federal, pela Lei da Pessoa com Deficiência e pela Lei Berenice Viana, que, mais uma vez, é a lei de proteção às pessoas com transtorno do espectro do autismo. A mesma lei, ela não está lá falando, o nível 1 não tem direito, o nível 2 mais ou menos, o nível 3 tem coisa. Não, de forma popular, é assim que funciona. Então, a lei não está falando disso, a lei está falando da pessoa com diagnóstico, de TEA. É isso do jeito papo reto, que é uma característica de literalidade que eu tenho, que é literal pra caramba. Então tenho de paciência com essas coisas que as pessoas falam sem saber o que estão falando, né? O Alexandre tá rindo, porque ele é meu médico. Acho ótimo. Não, mas é porque isso é legal falar nesses termos simples, assim, sem criar dificuldades, assim, é para dar um entendimento claro às pessoas. E acho que você trouxe de uma maneira muito clara mesmo. Diferenciar diagnóstico da necessidade de suporte, são coisas distintas, perfeito. Até já respondendo perguntas que possivelmente vocês possam ter, eu sou neta de advogado, filha de advogado, então cresci no meio do direito. Então, isso me facilitou a profissão que eu escolhi, que eu amo, que eu seria baterista de banda de rock se eu não fosse advogado. Então, só existe. Aí o dia te convidar para fazer um sonzinho com ele. Isso. Eu amo rock, eu sou roqueiraça, então, se eu não fosse advogada, eu ia para música, para ser baterista. Mas então, só para finalizar o raciocínio,
isso me ajuda, e óbvio, eu amo o direito, eu amo estudar o direito, e eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, porque além de advogada delas, eu também sou ativista, mas ativista não de blog, não, ativista de pé na porta. Eu sou conhecida como advogada doida, que luta, que mete o dedão na cara. É porque tem que ser, porque as pessoas elas já estão em uma situação de vulnerabilidade. Então, a facilidade que eu tenho, que eu tive de ter crescido nisso, me ajudou a enfrentar as minhas questões sociais, que ainda são inúmeras, ainda são frequentes o tempo inteiro. Mas eu até gravei um vídeo para o meu Instagram agora, e é uma coisa bizarra, porque eu, para falar aqui com vocês, ou para ir para uma audiência, ou para dar uma palestra, que o Alexandre já me acompanhando, eu não tenho problema nenhum social, mas para pegar o vídeo do celular e gravar, eu travo. Eu conheço isso. Sim, eu te entendo sim. demais da conta. A gente trabalha com esse tipo de problema. Então, mas aí, como eu preciso passar para as pessoas a informação jurídica que é complexa, eu escolhi interpretar, porque amo língua portuguesa e também tenho muita facilidade nisso, em razão das altas habilidades específicas. Então, eu transformo o juridiquês numa linguagem popular. Inclusive, o próprio STF, por meio do Luiz Roberto Barroso, que é um ministro, já acabou com isso. Gente, vamos parar com essa linguagem acirrada, essa linguagem que as pessoas não entendem, porque a gente tem que passar às pessoas o que elas entendem. Então, tá até brega. Eu costumo dizer que é brega. Quando aparece alguma coisa aqui na minha frente em latim, eu adoro latim, mas a gente tem que trabalhar com o público, a gente trabalha com pessoas, então a gente tem que exercer, inclusive, as nossas dificuldades de socialização e falar do jeito que as pessoas gostam de ouvir. Então, falando em dificuldades, português e a língua, eu tô tendo uma agora que eu não consigo seguir minha vida enquanto não resolver ela, que é a palavra bererespiana. Eu nem sei se eu falei certo. Isso é o nome de uma pessoa? É o nome de alguém? É tipo... Maria Berenice Piana, ela era mãe de autista, e ela foi a primeira pessoa que começou a enxergar que as pessoas com transtorno do espectro do autismo eram vulneráveis e precisavam de uma proteção maior. Então, essa lei é em homenagem a ela. Chama-se Berenice Piana. Essa é a história do nome da lei. A que é subjacente a ela, o anexo, é Romeu Mion, que é a que trata da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Foi uma manobra política, e Romeu Mion é filho do Marcos Mion. Todo mundo sabe quem é, eu acho que sim. Então, foi uma homenagem a um filho dele, porque o Marcos Mion se empenhou para que as pessoas autistas tivessem essa carteira de identificação nacional como forma prioritária. Então, e como é que faz para ter essa carteira? Os estados... A lei é federal, tá? O anexo da lei Berenice Piana, o Brasil permite que nós, autistas, tenhamos essa carteira. Quem tem que executar o que está na lei? Os estados ou o município. Eu vou falar de São José dos Campos, que é onde eu moro, no estado de São Paulo. A gente vai na Secretaria de Apoio ao Cidadão. Aqui não, desculpa, não precisa ir até lá. Aqui é via... Dá para fazer via internet, o CIPTEA. É via internet, chama CIPTEA, é a sigla da carteira. Aqui em São Paulo, você entra no site mesmo, aqui em São José dos Campos é o da prefeitura, aí já está tudo separadinho lá, autoexplicativo, envia seu laudo, envia suas documentações, depois eles te ligam, até me ligaram essa semana, que eu já fiz a do meu filho um monte, atualizei, esqueci de buscar. Então, eu tenho um filho que é autista também, tá? Acho que eu não falei, né? O Alexandre sabe, mas acho que o pessoal não. Bom, o autismo entrou na minha vida por causa do meu filho. Meu filho tem 9 anos, ele recebeu o diagnóstico com o clássico. 1 ano e 4 meses, aí
Mas assim, foi o Alexandre que deu start, que a gente fez um congresso, ele sentou assim, ele, nossa, isso é autistíssima, hein? O Alexandre já me identificou no congresso, já. Ele e outras pessoas. Na verdade, muita gente já ficava assim, Bárbara, autista. Ah, eu acho que eu sou também, então pronto, vamos lá. Mas é o famoso clássico, faz o diagnóstico da criança, vem os parentes ali, começa todo mundo a fazer diagnóstico a reboque, né? Exatamente. Eu fui o único caso reverso. Eu diagnostiquei por causa do meu pai. A carteira de identificação é na sua região, onde aqui em São José dos Campos é via site, é bem simples e é de graça, a prefeitura te fornece, você vai buscar, tudo bonitinho, é isso. E em relação a esses outros direitos administrativos, como a Bárbara citou, você tem essa carteira, você tem a questão do transporte, então você pode pleitear na sua cidade transporte público, também gratuito. As prioridades que são inerentes a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, isso são os direitos automáticos, né? Uhum. Aí o autismo, como é a deficiência invisível, popularizou-se, né? Eu, inclusive, fui contra, por causa da rigidez comportamental. O cordãozinho, né? Agora não, eu até esqueço, mas eu já está ali atrás, depois eu pego ali, mostro. Eu ando com o meu e com o do meu filho, e ando com dois, que é o do autismo e o do girassol. Então, essa é uma identificação válida. Até um amigo meu que me convenceu, que chama Alexandre também, mas é o Moraes da Rosa, que é juiz, em Santa Catarina, que também teve diagnóstico na fase adulta, trabalhamos juntos, e até rimos, porque os dois receberam no mesmo ano. Aí a gente descobriu que a facilidade de trabalhar era essa, todo mundo papo reto, faz, pá, pum, pronto, resolveu, tchau! Então, é isso. Então, a forma da gente até ser respeitados, né? Eu confesso que eu fiquei meio... Tinha mesmo vergonha. E também tinha uma coisa na minha cabeça que eu achava que era coleira de cachorro. Até hoje eu acho. Parece uma coleira de cachorro, mas enfim. Acho chato usar. Eu acho chato, parece coleira de cachorro, mas eu uso. Não, eu nunca gostei em empresa também, porta-crachá, assim, nunca gostei. Mas é legal, na prática é legal. Para ir para cinema, eu amo cinema, é super legal. Para você aeroporto, viajar de ônibus, de avião, é super legal. Está se tornando popular e eu acho legal, porque a gente acaba tendo prioridade mesmo. As próprias pessoas, às vezes tem gente que não percebe, né, que não está vendo, mas aí tem outras que não, deixa o filho dela passar, deixa ela passar. Muita gente até acha que é mais para meu filho do que para mim. Tudo bem, porque o Antônio consegue colocar, então eu tenho que andar com a dele em mim, ele não fica. Ele coloca nele, fica mordendo, rasga, joga no chão, enfim. Então eu não coloco mais ele, coloco em mim. Então, é uma facilidade para que a gente tenha os direitos e a gente seja tratado de forma com mais respeito, né? De forma direta, sem precisar ativar órgãos. Não, eu ia falar assim que tem uma questão da gente ter o direito e ter o livre-arbítrio de usá-lo ou não, né? Porque uma das coisas que eu questiono, muito com base no que você está trazendo, é se eu, Daniela, por exemplo, preciso desse direito, preciso usufruir desse direito, né? Por exemplo, de prioridade na fila. Só que assim, não sei, pode ser que em algum momento eu tenha um tipo de meltdown, alguma coisa parecida com essa, em uma fila, e precise exercer esse direito. E aí eu quero estar com possibilidade de fazer isso, né? De exercer meu direito. Mas fica um livre-arbítrio, né? Da questão do... Posso só reforçando esse tema, que eu estava pensando exatamente sobre isso. E aí eu vejo sobre negócio de idoso, tipo que o idoso acima de 65 anos, só que hoje uma pessoa de 65 anos, assim, eu vejo pelo meu pai, assim, ele estava feliz da vida de poder furar a fila, que ele tá velho, mas ele zero precisa, ele faz mais esporte do que eu, ele é mais jovem do que eu, e não precisa. Então, teoricamente, ele não tem a necessidade, mas ele tem o direito. E eu acho que funciona a mesma coisa nesse caso. Você pode não precisar, tipo assim, eu não acho que eu precisaria furar a fila por quem eu sou, sabe? Mas é um direito que você pode ter. Tipo, meu pai não precisaria furar a fila por causa da idade dele, ele não tem pessoas com mais dificuldade, muito mais novas, por algum modo. Entretanto, é um direito dele.
Mas aí, botando sobre essa, e aí a questão entre direito e necessidade, que eu acho que vai com a ética de cada um, a moral de cada um, sobre se vai utilizar ou não. Por exemplo, filha de colo, também tem gente que vai até 3, 4 anos usando filha de colo, tem gente que para no 2, tipo assim, tem muitas coisas em relação a isso. Mas eu queria voltar, acho que a minha pergunta maior, assim, a gente falou um pouco do IPVA e tudo mais, mas eu queria entender, na verdade, quais outros, a gente já falou um pouco depois sobre como tirar o diagnóstico. Eu queria também entender, por exemplo, vaga de deficiente. Tem uma plaquinha, tipo de idoso e tudo que você coloca. Quais coisas que você ganha para você, fora o colar que a gente já falou, para provar que você tem autismo para poder andar com isso? E a segunda coisa, que tipo de direito você tem? Tipo, a gente já falou de fila, já falou de vaga, falou do IPVA. Eu queria saber se existem outros direitos que a gente não esteja falando aqui, se eles são exatamente iguais. Você explicou entre deficiência, esqueci o outro termo que você usou. Eu queria Relações saber. de trabalho, né? Acho que pode ser legal a gente falar. E direito também à previdência. Para alguns casos, acho que você podia aproveitar a resposta então e já incluir também isso em relação ao benefício de proteção continuada ou outros benefícios de proteção previdenciária, Bárbara. Tá, é bem legal todo esse raciocínio, era exatamente aí aonde eu queria chegar. Mas vamos no começo, meio e fim. Vamos falar sobre bom senso. A Dani falou sobre essa questão de filas, né? De você enfrentar a prioridade da fila. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho um meltdown ferrado quando eu vou ao supermercado. Eu não tenho outra pessoa. Se eu tivesse um benefício luxo de pedir para alguém fazer compra do supermercado, eu juro que eu pagava. Eu odeio ir no supermercado. Não porque eu tenho que fazer as compras, mas eu odeio a parte da fila. Eu odeio. Tipo, é meltdown assim o tempo inteiro. Tem muita gente, aí eu já fico, mas óbvio, eu sou adulta, então não posso surtar, então eu tenho que me controlar. Eu fico dando volta comprando mais coisa até a fila esvaziar, porque eu tenho um verdadeiro horror de ficar em fila. Eu tenho horror de ficar em fila, assim, eu não dou volta, mas eu começo a sentir cólica. Eu começo a sentir aquele meltdown físico, biológico, sentir cólica e de, assim, perder completamente a paciência. O que acontece? Bom senso. Quando eu preciso ir rápido, porque eu sou mãe solteira, advogada, ativista, gerenciadora de núcleos de autismo, enfim, eu sou 1 milhão de pessoas num dia só. Então, quando tem que ser rápido e o supermercado está lotado, aí eu já estou no cérebro programando que eu vou ter um surto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir muito cedo no supermercado, porque eu não vou enfrentar fila. Muito cedo não tem fila no supermercado. Então, vai ser. Mas se acontece alguma coisa, porque eu tenho um filho pequeno, criança, tem que comprar alguma coisa, e tem um pouco de fila, e eu esqueço o colar de identificação. E tem também essa questão do supermercado só terem uma fila para prioridade. E o que é essa fila para prioridade? Para todas as prioridades, para autistas, para crianças de colo, para gestantes, para idosos, então só uma fila de supermercado. O que eu faço se eu não estou afim de enfrentar a fila e não estou afim de dar chilique? Largo as compras e vou embora. Agora, se eu não esqueço, porque eu sempre esqueço o colar, se eu coloco o colar na bolsa, aí eu uso. Mas sem surtar, se tá muito tipo, olha, com licença, se eu tô vendo que alguém não tem prioridade, tá lá na sua prioridade, por favor, eu gostaria de passar na frente, por favor, a pessoa olha e vai. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter bom senso, né? Eu até uso uma brincadeirinha, assim, para falar com os autistas adultos, que me procuram, falei, olha, gente, tem que ter bom senso para tudo. E aí eu vou fazer um link sobre os outros direitos. Eu até faço uma piadinha, eu falei, se comporta que seja velho. Deixa o surto para as crianças que ainda não desenvolveram ainda essa questão do comportamento. O controle inibitório. Você já desenvolveu no pau, na vida. Todo mundo aqui tem profissão, todo mundo tem independência, todo mundo é capaz. Então, já linkando com o grande direito que todos, ou a grande maioria dos autistas com diagnóstico na fase adulta querem, que são os benefícios previdenciários, o famoso benefício de prestação continuada fornecido pelo governo federal, que é de um salário mínimo. Aí é técnico. Por quê? Primeiro, lá atrás, o autismo é pessoa com deficiência por equiparação. Esse é o ponto 1.
2, é pessoa com deficiência protegido pela lei Berenice Piana. Isso é também fato. Mas o benefício de prestação continuada é um valor financeiro fornecido pelo governo federal, que é para pessoas em situação de vulnerabilidade pobres, muito pobres. Você tem que calcular a renda da família. Você tem que fazer um cadastro único nos órgãos sociais. Aqui em São José dos Campos são nos Os lugares CRAS, né? específicos, nos CRAS. Então, você faz Centro esse de Referência da cadastro Assistência Social, né? e calcula-se a renda familiar. Essa renda familiar tem que ser de até 1/3 do salário mínimo para todo mundo, ou seja, tem que ser muito pobre mesmo, mas muito pobre, de um jeito bem popular, quase passando fome. Esse é o critério automático para você, depois que passar por todo esse procedimento administrativo, faz o seu cadastro único, vai no órgão, no INSS, apresenta seu laudo, passa-se pela perícia. É uma outra crítica que eu faço, porque o perito, o fiscal que vai determinar o relatório, se você tem esses direitos ou não, ele vai à tua residência. Então, de repente, a família está muito ruim de grana, mas tem uma casa estruturada, nega-se. Ele não sabe o que está acontecendo por trás disso. De repente, a família tinha condição de vida boa, aconteceu algum evento na vida, ficou precisando mesmo desse benefício, então, de forma automática, não se consegue. A outra forma de se tentar o direito, porque eu sou uma advogada que eu falo para todas as pessoas que me procuram, o direito não é ciência matemática, que não é 2 mais 2 igual a 4. Nenhum advogado sério fala para o cliente que a causa é ganha. Não existe causa ganha no direito. Existe o seu direito, e nós, advogados, somos intermediadores do seu direito, e a gente precisa convencer o juiz a te dar o direito ou não. Então, o direito é uma ciência baseada em leis que, teoricamente, são exatas, mas elas são interpretadas por um órgão julgador, que é a magistratura. Então, é um jeito muito, muito honesto que eu tenho de falar. Isso é importante porque aqui no Brasil, infelizmente, nem tudo que é o que você vai conseguir. Você pode até ter, mas não necessariamente você vai conseguir. E aí, fazendo esse raciocínio, eu vou partir para uma polêmica, que é o que muitos adultos autistas estão recebendo diagnóstico e querem a aposentadoria compulsória, em razão do diagnóstico de autismo. Ora, vamos falar de novo de bom senso e de princípios morais, que o Felipe falou sobre moral, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de direito. Eu tenho 40, vou fazer 42 anos agora em março. Eu sempre fui autista. Você não adquire autismo. Autismo não é uma doença, então é uma condição neurológica. Você nasceu autista, certo, Alexandre? Certo, exatamente. Né? Então, nós adultos, diante de todo o progresso dessa condição neurológica, DSM, 6, sei lá qual que está agora, 6 ou 7, nem sei. Né? Enfim, diante de todos os órgãos responsáveis pelo diagnóstico de uma condição neurológica, a gente só recebeu o diagnóstico agora, boa parte de nós. Nós vivemos a vida com muitos entraves, com muitas condições, boa parte delas neuropsicológicas, e nós tivemos que enfrentar essas condições. Mas aqui somos exemplos de todo mundo que tem profissão, que tem vida pessoal, tem vida social, ainda que restrita, mas temos. Aqui nós estamos social, fazendo um círculo social aqui interagindo. Um círculo social. Então, aí a pessoa recebe o diagnóstico, muitos, eu não estou dizendo que são todos, tá? Entendam da melhor forma possível. Mas muitos adultos estão recebendo um diagnóstico de autismo e sacramentando a sua vida. Encerrei minhas atividades. Agora eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, eu vou... Não é assim. Então, a aposentadoria compulsória, ou por um diagnóstico de uma doença ou de uma condição neurológica, não pode ser de qualquer jeito. Se você, numa moral, num bom costume, numa forma mais correta possível, exerceu suas atividades da vida até aqui, o diagnóstico de autismo, no meu caso, por exemplo, não dou nada. Na verdade, eu transformei as minhas características
bizarras e estranhas de gozação. Falei, olha, agora eu sei, agora eu entendi porque que eu sou doida, porque eu sou isso, porque eu sou isolada. Então, eu transformei em piada. Foi a forma que eu entendi, mas, ao mesmo tempo, foi triste para entender quantas merdas eu sofri na infância, quantas coisas horríveis eu sofri na adolescência, quantos problemas sociais, principalmente em relacionamentos íntimos que eu tive. Então, só serviu para eu entender e transformar em coisas boas. Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem relacionamento íntimo com ninguém, porque eu tinha colocado na minha cabeça, não, como eu tenho essas coisas, eu não vou mudar, então eu vou ficar sozinha. Eu estou num relacionamento íntimo agora, recente, que estou indo para o 4º mês, um cara de 64 anos que parece que tem 40, eu brigo com ele, porque ele não tem direito à fila de prioridade, porque ele acho que toma um formosinho para se, enfim, sei lá o quê. Não é um neurodivergente, não tem diagnóstico nenhum, embora seja avô de um clientezinho meu, mas nós estamos hoje num conjunto e com algumas dificuldades mais por minha causa de socialização, mas a gente está... Então, eu estou levando as minhas dificuldades passadas para poder superá-las, para eu chegar o mais próximo da normalidade, que eu, apesar de não gostar da normalidade do mundo, mas eu queria um relacionamento íntimo com alguém, então eu estou tentando. Já estou indo para o 4º mês, já teve um monte de pau, óbvio, eu provoquei os paus, mas até agora está tudo certo. Então, eu estou dando esse exemplo prático só para as pessoas que receberem a mensagem que eu estou passando para quem está ouvindo, para quem vai ver a gente de alguma forma, para dizer que o diagnóstico de autismo na fase adulta não define o fim da sua vida, não define o fim das suas relações de trabalho, o fim das suas relações com as pessoas. Você não é um monstro, você não é um ser... Não, nós somos autistas, nós temos questões psicossociais relacionadas ao autismo e a gente tem que trabalhar isso. É para isso que existem as terapias. Existe remédio para tratar de autismo, Alexandre? Não existe. Existe terapia. Agora, como somos adultos, nenhum de nós fez terapia. Ninguém fez intervenção precoce. Ninguém fez análise de comportamento aplicada. Porque isso é novo, isso de agora. Todo mundo aqui tem pelo menos mais de 40 anos, eu acho, né? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais. Ficou interessado nesse episódio? Então, ele é um episódio bem longo que está dividido em 2 partes. Se você quer saber mais sobre esse papo e tem várias dúvidas sobre ele, você pode escutar o nosso próximo episódio sobre esse assunto, que vai ter o mesmo título, só que com parte 2. É isso, te vejo no próximo episódio.